Olá, crianças, Pai Senhor. Espero que todas estejam bem. Estou feliz aqui hoje porque estou aqui trazendo mais uma história para vocês. Estou feliz por estar podendo me comunicar com vocês. Apesar de tudo que está acontecendo, a gente está aqui ainda adorando a palavra de Deus. Então, hoje aqui a gente vai contar mais uma historinha para vocês. Espero que vocês gostem. Vou ser bem breve, bem rapidinha, só pra gente aqui continuar nesse impulso que a gente tá, né? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19. Vou ler aqui pra vocês. Vocês ficam com a Bíblia de vocês aí, tá bom? O Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que eu te faço. Então, crianças, hoje eu vou contar uma história pra vocês que é bem conhecida, que é sobre Daniel. Vocês sabem quem é Daniel, né, gente? Bom, se você não sabe, ou se você sabe quem é, mas não conhece a história, a gente vai contar sobre ela hoje, pra gente vir aprofundar sobre essa história. E também a gente lembrar sobre o poder da oração na nossa vida, tá bom? Vamos lá, então. Começando, na época de Daniel, tinha um rei chamado Dário. E este rei, ele gostava muito de Daniel, porque ele via que Daniel, ele era diferente das outras pessoas. Daniel, ele era uma pessoa responsável, ele era uma pessoa bondosa. Daniel andava muito com Deus, então todos viam que Daniel não era igual a todos. Então, na época, o rei Dário, ele precisava de pessoas para ajudar ele. E aí ele constatou lá 120 pessoas para governar todo o reino, ajudando ele. E dentro dessas 120 pessoas, o Daniel, ele foi chamado também. E Daniel, gente, ele era uma pessoa muito sábia. E como eu disse, por isso o rei gostava muito de Daniel. Porque Daniel, ele era uma pessoa que ele não queria fazer mal a ninguém, ajudar as pessoas. Esse era Daniel. Daniel, ele fazia as coisas todas certas. Ele tava fazendo as coisas melhores do que os outros, assim, melhores entre aspas, né? Não vamos dizer que um é melhor que o outro, mas na presença de Deus ele estava fazendo. Então, com isso, levou com que os outros que estavam em volta dele começassem a sentir inveja de Daniel. Porque o Daniel, ele não errava, podemos dizer assim. E com isso fazia, como eu disse, que o rei viesse gostar muito dele. O rei gostava muito dele. Mas assim, como eu disse, Daniel, ele apenas estava fazendo o seu trabalho. Ele não estava, querendo ser maior que um ali dentro. Ele só estava fazendo o seu trabalho como a mesma coisa que os outros 119, né, que estavam governando o reino, podia estar fazendo também. Com isso, eles começaram a sentir inveja. E aqui todos nós sabemos que inveja, gente, não é uma coisa ruim, ou não é uma coisa boa, perdão. Inveja não é uma coisa boa que a gente não deve sentir de ninguém, porque, né, se a gente tá vendo que o outro tá fazendo uma coisa mais sábia, a gente tem que tentar chegar pra gente ser bom também, não querer ser melhor ou ter inveja de alguém, né, porque isso não é certo. Com isso, as pessoas começaram a ter ódio de Daniel, sabe? E vocês devem estar pensando, nossa, mas Daniel era uma pessoa tão boa, como que isso foi acontecer? Pois é, gente, Daniel, ele começou a ser odiado pelos outros que estavam lá dentro do reino, ajudando o rei. E o Daniel era um homem diferente de todos os homens do reino. E ele, como eu disse, ele se destacava, né, no seu serviço. E aí os outros começaram a ter ódio dele. Com isso, agora que vem... Como vocês devem estar pensando, nossa, mas a gente sabe que Daniel foi parar na cova dos leões, mas como que ele foi parar? Agora que a tia vai contar pra vocês. Então, com esse ódio, com esse rancor que eu falei pra vocês que eles estavam sentindo, aconteceu uma coisa. Aconteceu que eles fizeram um plano pra que Daniel pudesse ser morto. Ou Daniel pudesse ser tirado dali. E aí eles acabaram... E Daniel, gente, ele orava 3 vezes ao dia. Sempre qualquer coisa que ele tivesse ali, ele pedia pra Deus. Ele estava orando, adorando ao Senhor. E todos viam que aquilo era uma coisa de Daniel mesmo, sabe? E aí fizeram um plano pra que ele pudesse sair dali, ou ser morto, né, no caso. E aí
viraram pro rei, chegaram lá no rei e falaram assim pro rei que se ele queria fazer um acordo com eles, que era durante 30 dias ninguém podia adorar nenhum deus, adorar ninguém, a não ser o próprio rei Dário. E aí ele assinou o decreto de que durante 30 dias ninguém podia adorar a Deus, somente ao rei Dário. E, gente, Daniel viu aquilo e falou, eu vou continuar adorando a Deus, porque ele é o meu Deus. E Daniel não abria mão de Deus, ele não abre mão de Deus. Como é o que a gente deve fazer, né, gente? E aí ele continuou orando. E aí os outros lá que bolaram esse plano, estavam esperando Daniel começar a orar para eles correrem lá pro rei. E aí, no caso, quem adorasse a outro Deus, iria parar na cova dos leões. Então foi assim que aconteceu. Eles viram o Daniel adorando e orando a Deus e correram pro rei e contaram. O rei tentou fazer de tudo para que Daniel não fosse para a cova dos leões, porque o rei, ele gostava muito de Daniel. Ele gostava muito, muito de Daniel. E aí, o que aconteceu, gente? Não deu certo porque ele tinha assinado, então Daniel tinha que ir para a cova dos leões. E aí o rei virou para Daniel e disse que agora ele adorasse ao Deus dele, para que o Deus dele viesse salvar ele. Daniel passou uma noite toda na cova dos leões, gente, orou, e Deus mandou o anjo para fechar a boca do leão e nada acontecesse com ele. O rei, ele não conseguia comer nem beber nada, porque ele estava muito preocupado com Daniel. E aí, no outro dia, quando amanheceu, ele saiu correndo para ir lá na cova dos leões para ver, né, se tinha acontecido alguma coisa com o Daniel. E chegou lá, gente, pela glória de Deus. Quando ele chegou, Daniel estava bem, estava lá. E o rei ficou se perguntando, né, como que era possível isso? E aí Daniel falou que meu Deus, mandou um anjo para fechar a boca do leão. E aí, gente, o rei ficou muito feliz, pediu para que tirassem o Daniel de lá. E então, depois disso, o rei, ele fez um decreto para que todos do reino, apenas adorassem ao Deus de Daniel. Então, assim, gente, hoje, assim, já tá acabando meu tempo, mas eu quero falar pra vocês, crianças, que apesar de tudo que a gente tá vivendo hoje, por causa dessa doença, apesar de muitas coisas que virão, apesar de muitas coisas que estão acontecendo além disso, sabe? A nossa oração tem um poder. A nossa oração tem um poder sobre a nossa vida, sobre a vida da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Então, às vezes a gente subestima muito o poder de Deus, mas eu quero falar pra vocês que tá precisando agora, gente, vamos orar e agradecer a Deus cada dia mais por cada dia de vida que a gente tá tendo. E eu quero falar pra vocês, crianças, nunca deixem de orar, nunca deixem, nunca. Façam como o Daniel, sabe? Independente de qualquer coisa, continue orando e adorando a Deus. Então a história de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se eu me embolei um pouquinho, eu peço perdão. Mas é isso, e até a próxima. Beijinho pra vocês, tchau, Pai Senhor.